Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um podcast, sempre com muita alegria no coração. Daqui a pouco nós estaremos batendo um papinho bem gostoso aqui sobre algo muito importante, sobre intercessão, ok? Mas antes eu quero falar dos amigos do bem, começando pelo Mundo Max Sonkey, Unidade Sonkey. Quem não conhece a Sonkey? Tudo instrumentos musicais, equipamento para sua igreja, equipamento para sua empresa, tudo que a sua empresa precisa, a Sonkey tem, ok? Também quero falar da The Best Açaí, sabe de onde? Lá de Brusque, Santa Catarina. Você é de Brusque, você tem 2 endereços aí que está no rodapé, você pode acompanhar aí o melhor sorvete, o melhor açaí é na The Best de Brusque. E um grande abraço para Vera Rubo. Também quero falar da The Best Açaí de Manuel Ribas, Pitanga e Vaiporã. Você que mora nessas cidades, você pode se deliciar com o melhor açaí também. Um grande abraço para o Luciano e para o Sérgio. The Best Açaí está chegando em todos os lugares. Também quero falar da Fugiplas, policarbonato e lonas, tudo que você precisa para a sua cobertura. Você pode mudar a estrutura da sua casa fazendo uma cobertura bem bacana, não é verdade? Com policarbonato ou de lona. Um grande abraço para o Jorge Aburai e também para a Leni. Também falando de sucos Natu, melhor do Brasil, né? E os sabores, simplesmente maravilhosos, né? Uva, laranja, também tem de maracujá e o delicioso suco de goiaba. Essa é uma receita da mamãe, pelo que eu fiquei sabendo, é uma receita que veio lá de trás. Então, o melhor suco é sucos Natu. Também quero falar da Carilu Esportes, é isso aí, tudo em uniformes esportivos também, uniformes para a sua empresa, né? Eu acho tão fantástico quando você chega numa empresa e vê os funcionários ali todos, né, com uma camiseta, com uma camisa, né, com a logomarca. E quem faz isso? A Carilu Esportes, né? Que também é o fabricante da camisa do Londrina Esporte Clube. Quero mandar um abraço para o pastor Ismael e para a primeira-dama da Fazendinha, lá da Carolina do Norte, né? Que representam a Divine Hands. A sua casa nunca mais será a mesma. Quando chega a Divine Hands, a casa é transformada por completo. E você pode ver o antes e depois na nossa rede social. Acompanhe ali o nosso Instagram, @JesusEUPodcast. Você vai ver, então, a grande transformação que a Divine Hands provoca. Ela chega, a casa está de uma forma, e quando entrega, os donos ficam surpresos. Um grande abraço para todos vocês. Você está assistindo o Jesus e Eu Podcast. É isso aí, mais um Jesus e Eu Podcast. Está comigo aqui a Maria Cristina. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, pastor. Da paz do Senhor a todos. Amém. Também está conosco a Glaci Pereira. Obrigada, pastor Wilson. Graça e paz a todos. Amém. Sejam bem-vindas. Obrigada. Hoje nós estaremos falando sobre um tema, assim, muito importante. E eu digo que é muito importante porque, afinal de contas, foi o primeiro ministério que eu montei quando eu assumi a igreja. Né? Eu falei assim, o primeiro ministério, nós temos tantos ministérios dentro da igreja, mas o primeiro ministério que foi formado foi o ministério de intercessão. E, por sinal, começou com a sua mãe, né? Isso, começou com ela. Com a irmã Conceição. Glória a Deus. Falando nisso, você que nos acompanha, a Cristina, ela é a líder das intercessoras da nossa igreja, e a Glaci também é intercessora, trabalha junto. Nós já falamos sobre vários temas aqui. Eu acho que é super importante falar sobre isso. O que você acha, Cris? É algo de extrema importância. Intercessão é algo que está no coração de Deus. Não tem como nós falarmos de intercessão, sendo que o próprio Jesus, nesse momento, está intercedendo por nós. Glória a Deus. Né? Tremendo isso, né, Glaci? Muito. O que você fala sobre intercessão? Intercessão é trabalhar para o Senhor e com o Senhor. É tremendo. E qual seria, assim, para a gente pensar um pouquinho e refletir aqui, qual a importância da intercessão na família, Cristina?
A importância da intercessão na família, quando você vê a tua família, é primordial, não só numa igreja, mas no nosso lar, na nossa casa, nós precisamos estar atentos e intercedendo, porque Deus é aquele que nos dá sinais como intercessores, porque às vezes nós ficamos distraídos e não começamos a perceber quando a nossa família, primeiro, a família é propósito de Deus, Glória a Deus. e sendo propósito de Deus é alvo de Satanás. E nós, como cristãos, nós precisamos estar atentos, porque somos nós que vamos fechar as brechas que tentam adentrar os lares. O nosso lar, no caso, né? Na nossa família, na nossa casa. Porque nós somos os responsáveis. Nós que somos os responsáveis por guardar a nossa casa, guardar o nosso lar. Então, o Ministério de Intercessão já começa dentro da nossa própria casa, né, Glacia? Sim, intercessão é a base, né, pastor? É a base de tudo. A da criação dos filhos, de um casamento, até mesmo do nosso trabalho. Tudo é a partir da intercessão. Tudo. Que nós podemos falar sobre intercessão a respeito de muitas coisas, não é verdade? Você é enfermeira, né? Você é enfermeira. Na sua profissão, eu penso assim que você já deparou com muitas situações, né, naquele hospital ou de repente nos atendimentos que você faz, né, nas casas, nos lares. Eu acredito que você uniu muito a intercessão à sua profissão. Sim. Inclusive, eu ganhei uma alma para Jesus de um paciente que ele estava com muito Glória medo a de Deus. morrer. E ele falou para mim assim: olha, mas como que eu vou fazer se a minha família inteira era uma família que não servia a Deus, ao ponto de eu chegar e conversar com ele e falar: olha, Deus, ele te ama, sabe? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. E quando eu saí daquela casa, ele tinha aceitado Jesus. Puxa vida, além de ser uma profissão tão linda, né? Eu penso assim, a medicina, enfermeiro, técnico de enfermagem, né? Que oportunidade, no caso, para você de poder mudar a eternidade de alguém, né, Cris? E o mais tremendo, que cada atendimento, porque a intercessão não é nada sobre a gente, é tudo sobre os outros. E quando você vê alguém sofrendo, passando por uma necessidade, você sempre se coloca no lugar daquela pessoa. Você sempre olha o sofrimento que aquela vida está passando e você fala: poxa, eu preciso fazer algo. E esse algo que a gente vai fazer tem que ser com excelência, assim como na intercessão. Assim como a Glaci disse que ela é a base. Nós trabalhamos com Deus. E se trabalhamos com Deus, tanto aquela pessoa vai esperar algo da gente, como Deus também vai esperar, porque é uma oportunidade. Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade para que a gente venha realizar aquilo que é para que nós venhamos ser feitos, e sempre pensando na excelência, como se fosse para a gente. Intercessão é nos colocar no lugar do outro, e a gente se coloca realmente no lugar do outro, porque senão nós não faríamos. Então, Glaci, quando nós falamos a respeito de intercessão, a primeira coisa que nós pensamos, ou que as pessoas pensam, né? Ou melhor, as pessoas pensam, não é o que eu penso, é que intercessão é uma coisa para mulheres, né? Então na igreja tem que ter um grupo de mulheres, de oração, de intercessão. E qual é a sua visão a respeito disso? Olha, pastor, eu acredito que Deus chamou a todos para ser intercessores. Um dos maiores exemplos que nós temos hoje é Moisés. Moisés foi um intercessor. Nós vamos falar né? sobre isso. Então é tremendo, Deus chamou a todos. É aquilo que o senhor disse. Infelizmente, muitas pessoas acham que é coisa só para mulheres, mas todos têm o papel de interceder. O esposo na casa, os filhos, as mães, irmãos, é para todos intercessão. E é interessante, Cris, que algumas pessoas, elas assim, eu penso que elas procuram vocês como intercessores, muitas vezes me procuram, dizendo: não, intercede por mim, eu estou indo à procura de uma porta de trabalho, Sim. Estamos indo para um hospital agora porque tem uma cirurgia, intercede. Mas algumas pessoas, na verdade, nem sabem o que é intercessão. Você poderia falar sobre isso? Intercessão, como já foi falado, não é nada sobre a gente, é tudo sobre os outros. Quando alguém chega para a gente e fala assim: você pode interceder por mim? O que nós vamos fazer? Nós vamos tomar aquela causa como se fosse nossa.
Alguém chegou e falou: vou fazer uma cirurgia. Senhor, abençoa essa cirurgia. Aquilo que eu pediria para mim, eu vou pedir para aquela pessoa. É se colocar literalmente no lugar dos outros, tomar aquilo como se fosse seu e só largar a hora que estiver resolvido. Em oração. Em oração. Isso é importante, as Isso pessoas, que é né? importante. Entender que é oração. Porque o que acontece muito às vezes dentro da igreja e até em outros lugares é como se nós fôssemos diferentes, né, de cada uma delas, e que Deus vai ouvir a oração da intercessora, a oração do pastor, e elas não imaginam que Deus pode ouvi-las, né, da mesma forma que elas também podem interceder, e que nós temos um amigo chamado Espírito Santo, né, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu penso que na intercessão, eu penso que isso é muito, como que eu posso dizer assim, muito atual, né? Você poder dizer o seguinte: puxa, eu estou clamando, apresentando alguém ao Senhor agora em intercessão, e eu sei que o amigo Espírito Santo é Ele quem vai nos ajudar, é Ele quem vai fazer com que o milagre aconteça. Vocês veem dessa forma? Sim. E ter essa convicção com o amor de Deus mesmo, que Deus é aquele que tem prazer em abençoar. Então, sempre que a gente colocar uma causa diante dele, ele vai responder, mas no tempo dele. Isso é muito importante também, que às vezes as pessoas acham que é no modo automático, que Deus tem obrigação de fazer. Não, Deus ele vai fazer no momento dele, que é o melhor momento. Nosso papel é clamar, orar, interceder. O Senhor vai responder no tempo dele. Quando falamos a respeito de que intercessão poderia ser uma coisa de mulheres, você deu o exemplo de Moisés, Sim. né? Eles estavam numa batalha com os amalequitas, né? E Moisés estava ali no monte intercedendo. E só que Moisés cansava os braços. E quando os braços dele se cansavam, o inimigo ia tendo êxito, né? Mas alguém que acompanha Moisés, que está do lado, pega uma pedra para que ele pudesse se assentar, né? E ali, quando ele estava com os braços cansados, Ur e Arão seguravam os braços de Moisés. Isso foi até o amanhecer, né? A intercessão, ela não é por 10 minutos. A intercessão é algo que continua, né, Cris? Em todo o tempo. Em todo o tempo. O que você Em poderia todo falar tempo. sobre isso? A intercessão ela é algo assim que ela é em todo o tempo. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar o dia inteiro de joelhos orando, intercedendo. Porque muitas vezes o lugar onde que eu mais oro e intercedo é no meu quarto. Só que o meu carro também eu intercedo, então ali é o meu lugar de oração. Na minha sala também é o meu local de oração. Se eu estiver orando ali, ali é o meu altar de oração. E ela tem que ser contínua. Não pode ser algo que a gente pare no começo. Tudo na nossa vida tem um começo, meio e fim. Enquanto nós não recebemos a resposta, por que Moisés ficou... A batalha foi até de manhã. Já estava com a mão levantada, Josué estava lá embaixo guerreando. Por quê? Porque o que eles estavam enfrentando era algo que precisava uma noite inteira de intercessão. Foi uma noite inteira e eles não desistiram. Eles podiam ter falado: poxa, eu estou cansado. Assim como nós também, como intercessores, às vezes nós cansamos. É por isso que tem o Zur, tem o Zarão do nosso lado para estar nos auxiliando. E tem, né, Cris? E tem, graças a Deus, que Deus sempre tem levantado. E quando a gente fala assim que é em todo tempo, a gente não imagina que lá na cozinha, na pia da cozinha, tem uma mulher lavando louça que ela está intercedendo pela família dela, ela está intercedendo pela casa dela. E daí as pessoas falam assim: ai, Cris, mas eu não sou, isso é para intercessor. Quer ver, um dos sinais para intercessores quando a gente vê um mendigo, o que a gente faz? A gente já vai abençoando. Esses são sinais de que Deus quer entregar algo. Passou uma ambulância, Senhor, tem misericórdia. Isso é comum, a gente vai vendo as coisas acontecerem e isso já é um sinal de que o Espírito Santo está falando: olha, você tem um chamado. E como que isso vai se desenvolvendo na nossa vida? A gente respondendo sim ao nosso chamado. E quando a gente fala: olha, Senhor, Deus abençoe. Isso é o quê? O ministério de intercessão é um ministério de compaixão. E às vezes as pessoas confundem. Você viu, você vai se condoer, você vai sentir aquilo que ela está passando. Às vezes você não vai demonstrar ali naquele momento, mas você vai lá no teu quartinho de oração e você vai falar: Senhor,
olha o que ele falou, ele não percebeu, você vai tomar para si. E às vezes é uma noite inteira, às vezes é um mês inteiro até que a resposta venha. Assim como na oração de terça-feira, né? Tem um livro com vários nomes, né? Sim, E muitas pessoas se assentam naquela cadeira e colocam a mão no coração representando pessoas. Elas estão intercedendo por pessoas, né? E exatamente. muitas pessoas já testemunharam que foram alcançadas, não é verdade? E uma coisa muito importante que a gente precisa assim deixar bem claro que é atual, que o Senhor falou, sem o Espírito Santo nós não conseguimos interceder. Sem o Espírito Santo a nossa oração ela não vai passar do teto. Por quê? Porque todas as vozes precisam estar caladas quando nós estamos na intercessão. E a gente sempre fala, Espírito Santo, me ajuda a interceder nessa hora, porque muitas vezes nós vamos dar à luz ali. Eu conversei com uma pessoa hoje, eu falava para ela, geralmente quando vai nascer algo, existe dor. Quando a gente está crescendo, o que acontece? A gente sente dor. Sim. Quando se vai dar à luz, que vai nascer, o que a pessoa sente? Sente dor. E quando Deus quer fazer algo grande, daí vem a dor, começa a aparecer os processos. O que acontece com muitas pessoas, talvez com intercessores, até com a gente mesmo? A gente não quer passar por aquilo, a gente para. Mas quando Deus fala, você entende, você é sensível ao Espírito Santo, você vai até o final. Amém. Podem te falar que não vai, mas você fala, eu vou até o final. Porque Deus está me dando essa direção. Mas só vai ouvir se você tiver o Espírito Santo e se você for sensível ao que Ele está falando naquele momento com você. Amém. A Glaci, ela trabalha numa empresa e 3 horas da manhã você já está indo para a empresa. Todos os dias, né? Essa mulher é muito valente. Para você que nos acompanha nesse momento. E uma das coisas assim que eu acho tão interessante, que eu penso que o seu trabalho não é fácil, o horário de trabalho, né? Nada é fácil. E você tem, para a glória do nome de Jesus, é claro, Sim. você tem conquistado algumas almas para Jesus, né? Você tem frutificado tanto no seu trabalho, como no trabalho para o reino também, né? Através da sua vida, muitas pessoas têm vindo para Jesus, têm se encontrado em Cristo, têm se batizado, descido as águas do batismo, não é verdade? E eu penso que, mesmo no seu trabalho, é muita intercessão, né? Porque não apenas para que as pessoas venham até Jesus e depois fiquem desmotivadas e vá para outro lugar, mas para que permaneçam. E os seus frutos estão aí, né? Todos conseguem enxergar. Como é esse trabalho no sentido de intercessão para com essas pessoas? É muito gratificante, pastor. Eu, assim, como o senhor mesmo disse, eu acordo muito cedo, mas eu louvo muito a Deus por acordar cedo e poder falar de Jesus, porque eu não tenho perdido nenhuma oportunidade de falar do amor desse Jesus que um dia me alcançou, Amém. né? E que hoje eu preciso falar para essas pessoas. E hoje, graças a Deus, eu vejo já pessoas dando frutos também junto comigo, caminhando comigo. E eu percebo, hoje em dia, as pessoas elas estão muito carentes de Jesus, elas estão sofrendo, né? E muitas vezes elas não têm a quem recorrer, né? E a oração é a base, a intercessão é a base. Então elas chegam desesperadas, muitas vezes elas só precisam de um abraço. E quando eu abraço, aí elas abrem o coração automaticamente. E aí eu falo de Jesus, normalmente eu não falo nem da igreja, eu falo de Jesus. E aí elas falam isso aí. assim, onde que você congrega? E aí eu falo a minha igreja, com graças a Deus, desde 1998. Né? Tenho esse orgulho de dizer assim, né? Graças a Deus, né? Todo esse tempo já com o Senhor. Né? Então é um privilégio e é isso que eu tenho colocado no meu coração. É ganhar frutos para Jesus, que eu sei que um dia eu vou prestar conta desses frutos para Deus. Forte isso. Né? E o que mais me encanta é que essas pessoas estão todas felizes, né? Sim. Elas trabalham também, talvez no mesmo horário que você. Sim. E inclusive, teve um que nós fizemos até o culto pela manhã, porque ele só tinha de manhã para poder se batizar, né? À noite estava trabalhando. E você percebe eles numa alegria, né? Muito, pastor. E dando frutos, E sabe? dando Isso que é o mais frutos. lindo, sabe? Assim, e ela é uma intercessora. É, Ela é uma intercessora. É muito lindo, porque às vezes, né, intercessão é isso. Muitas vezes a gente não tem força para pedir, porque a gente também passa por lutas, sim, passa por provas. Aí, de repente, você ouve um áudio lá no seu celular.
É Deus usando a vida da pessoa para interceder por você. Olha só. Aí a gente vê assim, nossa, que gratidão. Fala, Senhor, nossa, tá valendo muito a pena. Né? E o que eu peço para Deus é só para Deus me dar saúde para continuar todos os dias buscando mais e mais vidas para Ele. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Ô, Cris, no contexto de você ser uma líder de intercessoras, né? Já há alguns anos, né? Passou da sua mãe para você. Você já foi líder de jovens, ou seja, você já fez tudo, né, na igreja, sempre buscando fazer o melhor para o Senhor. Dá a impressão, assim, de quando você está à frente de um ministério, principalmente de intercessão, ser uma mulher de oração, você não tem problemas, né? Você não passa por lutas. Você poderia falar alguma coisa para quem está começando hoje, imaginando? Todos nós temos lutas. Jesus foi o líder que ele falou, você vai querer me seguir? Você vai passar por dificuldades, você talvez vai dar o teu ombro para chorar e não vai ter nenhum ombro para você chorar, mas continue. Eu passo por lutas, passo por dificuldades, sim, porque eu sou filha de Deus e eu decidi fazer o meu melhor para Deus. E quando eu decido fazer o meu melhor para Deus, quando eu disse sim, eu já me tornei, o inimigo já me enxergou. Ele já me enxergou, essa é uma serva. E só não precisa de mais nada. Lutas vão vir, mas Deus, ele é maior do que todas as coisas que nós passamos. E como líder de intercessão, eu sou igualzinho. Todas as pessoas. Eu sempre falo assim, ó, não sou super mulher, vocês também não são super mulheres, vocês vão chorar, vocês vão passar por dificuldade, mas isso não é porque Deus nos abandonou, pelo contrário, é porque nós somos humanos. E se somos humanos e estamos aqui, é porque nós estamos vivos, porque a hora que Deus achar que a gente é perfeita, ele fala, filhinha, vem pra cá, porque já encerrou a sua carreira. Senha número tal. Não tem como, não vai ter para onde nós fugirmos, não vai ter para onde nós irmos. Então, eu passo assim, uma vez uma pessoa disse isso para mim, falou assim, nossa, eu acho que você não tem nenhum problema. Eu falei para ela assim, você quer trocar um dia de lugar comigo? Você fica no meu lugar e eu fico no seu lugar, porque se você está olhando que eu não tenho problemas, então fica um dia no meu lugar, que daí depois nós paramos para conversarmos a respeito disso, mas as nossas dificuldades e os nossos problemas não podem nos parar, porque aquele que nos chamou é maior. E como a Glaci disse, é um privilégio. Quantas pessoas hoje não puderam, enquanto nós abrimos os nossos olhos, muitos fecharam os olhos hoje e não vão abrir mais. Então, se a gente parar, muitas pessoas estão sedentas. Muitas pessoas estão com sede. E se eu parar por causa do meu problema, talvez naquele dia que você está com mais problemas, aparecem mais pessoas para você orar, e daí você fala, poxa, eu estou passando por isso, como que eu vou orar? Mas daí é Deus falando para a gente assim, olha, eu estou cuidando, você trabalha comigo, enquanto você está cuidando dos meus negócios, eu estou cuidando dos seus. Glória a Deus. Né? Então, ser intercessor não quer dizer que você vai estar isento de passar por dificuldades, por problemas, não. É você estar na direção de Deus. Eu sempre falo assim, às vezes nós oramos por todo mundo, e quando chega para a gente não tem com quem, muitas vezes, fala assim, poxa, eu estou passando por isso, daí Deus fala, pode deixar comigo, que decidir você, eu estou cuidando. Glória a Deus. É interessante isso que nós estamos falando aqui, e principalmente a respeito de vocês, né? Não é um movimento atual, ou um movimento que as pessoas, que tenha se tornado uma modinha, né, nas igrejas. No caso de vocês estão há muitos anos já na intercessão, e muitas pessoas até começam, né, Cris? Mas elas não conseguem entender o princípio da hierarquia, né? Algumas já querem estar à frente, fazendo do jeito delas, e tem um preço a ser pago, né, Glaci? Sim, com certeza. E é tudo do jeito do Senhor, né? Não pode ser de qualquer forma. Para Deus não pode ser qualquer forma. Até porque nós trabalhamos com o reino espiritual. Sim. Né? E no reino espiritual também existe uma hierarquia. Então é tudo com zelo, com oração, com jejum, com busca, intimidade com Deus, lendo a palavra. Não é só assim, eu quero ser uma intercessora. Não é simples assim. Um preço, Tem uma né? busca. Tem uma busca de intimidade com Deus. Amém.
E Mas é um quando- privilégio muito Sim, grande. Graças a Deus. mas quando nós pensamos a respeito disso, é, talvez algumas igrejas nem imaginam a importância de ter, né, uma equipe de intercessão, né? Eu acho assim, todos deveriam ser intercessores, Sim. mas que privilégio para as igrejas que têm um grupo de intercessão, né? Eu acho que não estaria em pé se não tivesse um grupo de intercessão e tivesse pessoas intercedendo pela minha vida e pela minha família, né? Pelas nossas forças a gente consegue caminhar até onde, né? Então a gente sabe que a oração é o que muda a história do ser humano, que muda a história do homem, né? Da mulher, do jovem, até da criança, né? E diante disso, talvez alguém esteja nos assistindo agora, Cris, e de repente pense, puxa, eu quero formar um grupo de oração, de intercessão na igreja. Qual é o primeiro passo que ela deveria dar? Buscar a Procurar o pastor, buscar a direção de Deus. De que forma ela deveria agir? Primeira coisa, ela tem que estar de acordo com o pastor dela. Se ela quer abrir um grupo de oração, ela vai orar, pedir para que Deus toque no coração do pastor dela. Porque nós estamos falando aqui de hierarquia. E o pastor, o líder, ele tem que trabalhar junto com a mesma direção. Porque não é só montar um grupo de oração. É muito fácil chegar, ó, vamos orar. Ali vai orar e quem que vai te dar respaldo? Quem que vai te dar uma cobertura? A Glaci disse, nós estamos lidando com aquilo que é espiritual. Por que muitas pessoas param no meio do caminho? Porque elas não aguentam, não suportam, ela começa a ver as coisas, porque daí vai aparecendo situações e mais situações que daí ela vai falar, vou correr para onde? Isso. Eu não conversei com ninguém para me montar esse grupo de oração. Eu fui lá, por que eu preciso buscar Deus? Eu tenho que fazer isso? Porque muitas vezes, eu sempre vou falar assim como intercessor, precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, porque às vezes nós estamos pensando que é para nós estarmos fazendo e Deus está falando, tira o pé, deixa, Calma. calma, espera um pouquinho e vai. Porque muitas vezes nós queremos ir na força do nosso braço. E quando alguém vai na força do braço, o resultado já é certo, não vai dar certo. Agora, quando Deus está no negócio, por mais obstáculos que apareçam, você vai em frente, você não desiste. Exemplo disso, Daniel. Daniel, o que aconteceu com Daniel? Ele estava buscando a direção de Deus, ele estava orando. O que aconteceu? Por caso, ele estava intercedendo pelo povo que estava no cativeiro. E ele começou a orar, fez as confissões de pecado, começou a orar por aquele povo, ele adoeceu, e daí depois a gente vê o próprio Deus aparecendo para ele e falar assim, olha Daniel, eu vim por causa das suas orações. Forte. Mas quantos dias levou? 21 dias. Não é hoje eu quero montar um grupo de intercessão e amanhã eu já estou com esse grupo montado. Primeiro, vai buscar a direção de Deus. Se você sentir paz que é para você ir, procura o teu pastor, conversa com ele, vê o que ele acha. Se ele te der um ok, você vai. Se ele falar não, você não vai. Ah, mas Deus está me mostrando. Então, ora um pouquinho mais para Deus mostrar para o teu pastor, porque Deus tem pressa. E se Deus tem pressa, ele vai mostrar para o pastor. Então, Cris, você falou a respeito de Daniel. Quando sai a lei, não poderiam se prostrar diante de outro Deus, a não ser o Deus que eles haviam declarado. E Daniel foi fazer a mesma coisa que ele fazia sempre. Ele foi, se prostrou diante do Deus verdadeiro, clamou, e esse foi o motivo dele ser, né, lançado onde ele foi. O intercessor, em todo o tempo, independente da circunstância, Glaci, ele é intercessor. Tem luta, ele é intercessor. Tem alegria, ele é intercessor. Tem falta, ele é intercessor. A tempestade é forte, continua como intercessor. É assim. Sim, pastor. Independente da circunstância, nós precisamos continuar intercedendo, né? Igual o senhor disse, tem luta, é intercessor. Muitas vezes, um exemplo, o meu trabalho, eu chego lá, igual a Cris falou, né? Eu também estou com problema, eu chego lá e encontro pessoas com problema, mas eu preciso continuar intercedendo. Eu preciso continuar, né? Por amor àquelas vidas, né? Então, a intercessão é amor. E talvez a gente minta um pouco na igreja também, né?
Porque a gente canta, às vezes, alguns louvores e a gente não vive o que a gente canta, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, né? Se a doença chegar, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Mas, na verdade, o ser humano ele está deixando Deus por... Não é nem... O ser humano não deixa nem de servir por causa de Deus, deixa por causa do homem. Parece que 100% ou 99% das pessoas que deixam de congregar, deixam de servir a Deus, Cris, Glaci, elas têm problema com homens, não é com Deus. Não é verdade? E eu acho que a intercessão, quando o homem ou quando a mulher se interessa por intercessão e ela adentra este mundo da intercessão, eu penso que elas são curadas. A primeira coisa que acontece na vida delas é uma cura. Isso confere, Cris? Sim, porque a primeira coisa que nós precisamos ser quebrantados. Se eu me arrependo e peço perdão, o Senhor já perdoou. É por isso que nós, como intercessores, nós não podemos ter pecados ocultos. Aliás, ninguém pode ter pecado oculto, mas o intercessor muito menos, porque a gente vai dando ferramentas para o nosso adversário usar contra as nossas vidas. E como intercessores, a gente... Sabe, não tem como eu me esconder de Deus. Ninguém tem como esconder de Deus. E quando a gente está na intercessão, a gente está de frente. A gente está na linha de frente, a gente não está lá atrás. É por isso que muitas pessoas falam, eu não quero ser intercessor por causa... Não, você está de frente. Você, se num exército existem aqueles que estão lá atrás, a intercessão está na frente. Antes de chegar lá, vai ter que passar por você. Eu sempre ministro para as irmãs, eu falo assim, olha, nós temos um exército que nós precisamos proteger. E esse exército é um exército de vidas. E quem que protege? Quem está na frente. Mas isso não é para que nós venhamos nos orgulhar. Isso é para a glória do Senhor, porque nós não fazemos nada. Sem Deus, nós não fazemos nada. E como intercessor, nós não podemos chamar glória. Olha, foi eu que fiz, eu que intercedi. Não, isso é glória. Deus não recebeu. Sabe, o Senhor disse assim, nenhum ministério subsiste sem intercessão. Se você não orar, você está fadado ao fracasso. Por quê? Por que hoje a gente vê muitas coisas não funcionando? Porque talvez nós paramos de orar. Nós negligenciamos a oração, negligenciamos a intercessão, porque as coisas continuam acontecendo, a terra continua girando. Por que aconteceu o grande avivamento? O intercessor ele tem que estar disposto a orar em todo o tempo. Seja de madrugada, seja de 7 horas da manhã, seja de meia-noite. Quando Deus fala, você sabe que Deus está falando. Dentro do carro, no quarto. Dentro do carro, no quarto. Mas e se eu não... Tipo assim, por que muitas coisas acontecem? Se você parar para refletir, você vai ver que lá atrás o Espírito Santo já estava te mostrando. Só que muitas vezes nós nos distraímos. E eu sempre falo para o intercessor, e para mim também, porque eu me incluo dentro disso. A distração é algo terrível. Né? Você se distraiu, você é alvo fácil. Se distraiu, tirou a tua atenção naquele momento, talvez aquele detalhezinho é aquilo que iria mudar aquela situação. E às vezes eu falo, não se distraia, porque se você se distrair, depois você não vai falar. Então, isso é para uma vida inteira. Então, quando ela vem para a intercessão, existe sim um momento de cura que nós somos ministrados. Existe um momento que nós somos confrontados. Por isso que a palavra, como intercessores, nós precisamos ser ousados. Chegarmos e falarmos, precisa de mudança, está acontecendo isso, então vamos orar, entregar nas mãos do Senhor. Mas por isso que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Glória a Deus. E eu penso que o princípio sempre vai ser o arrependimento, né? O ser humano ele pode até buscar palavras bonitas, né? Mas, na verdade, o que toca o coração de Deus é o arrependimento, quando o homem se arrepende. E quando o homem se arrepende, ele é justificado, né? Mas eu penso que em todo tempo, né, é necessário estar intercedendo e buscando pela presença de Deus. E quando uma pessoa está numa batalha, e talvez ela não tenha consciência do porquê dessa batalha. E ela procura uma intercessora, né? E ela diz o seguinte, me ajuda. Mas, na verdade, nem ela sabe o porquê ela está nessa batalha e o motivo da batalha. Porque existem batalhas, a luta vem para a vida de todos, mas tem algumas batalhas na vida do homem que elas são exclusivas.
não é verdade? Sim. Da parte de Deus, ação permissiva de Deus sempre, mas como que o intercessor vai detectar se aquilo ali é uma obra que você pode orar e de repente o mal vai sair, ou se é um tratamento na vida da pessoa? E eu vou falar o que eu faço. Eu sempre vou confrontar essa pessoa. Eu sempre vou ter Que não é uma coisa que as pessoas gostam, né? Não, ninguém gosta de ser confrontado. Porque muitas vezes a pessoa tem aquela caixinha trancada a 7 chaves. E para ela abrir essa caixinha, ela vai precisar ser confrontada. Só que nessa confrontação, eu já vou ter orado e buscado a direção de Deus. Porque a gente precisa ter discernimento. E discernimento, não existe um agente mais especialista do que o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele revela aquilo que está em oculto e aquilo que está escondido. Então, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou buscar a direção de Deus. Porque também tem coisas que só vão sair com jejum e oração. Só que nessa batalha da gente estar ajudando essa pessoa, ela vai ter que estar junto comigo. Porque se ela chegar para mim e falar assim, olha, você faz isso por mim? Eu falo, você vai fazer comigo? E daí, nós vamos estar orando junto. Porque se não for algo que ela queira fazer, não tem como eu ajudá-la. Ainda mais que se tratando de uma cura. Ela precisa querer buscar aquilo para você pagar o preço. E como que eu descubro se é Deus ou não que está tratando com essa pessoa? Mas eu posso fazer uma colocação dentro disso aí, não cortando você? O intercessor ele tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo para que de repente ele não entre numa luta contra Deus, né? Exatamente. Porque às vezes Deus está falando, olha, mas se você buscar, não tem como não ter respostas de Deus. A gente que precisa estar sensível àquilo que Deus está falando. E se você começar a olhar, você está orando, você está buscando, você está fazendo aquilo, daí daqui a pouco o Espírito Santo fala, pera lá. O Espírito Santo é aquele que nos conhece, Sim. Aonde em todos os lugares. Ele vai dizer, sai fora, porque esse negócio aí não compete a você, não. Não compete a você. E ele fala, o Espírito Santo, ele fala com a gente. Por isso que o Espírito Santo, ele é uma das armas mais poderosas que o Senhor mesmo disse, eu vou, mas eu vou enviar alguém que vai estar ajudando vocês. Então, nós, como intercessores, a gente tem que tomar cuidado antes de entrar numa batalha. Você precisa saber se essa pessoa realmente quer ser liberto daquilo que ela está passando. Às vezes eu sou confrontada diante de algo que o Espírito Santo está me mostrando e às vezes você leva porque tipo a pessoa fala assim, ai, mas ela é intercessora, então ela tem obrigação de fazer. Ela tem que comprar, né? Eu tenho que comprar, mas primeiro, antes de eu ser intercessora, eu tenho que buscar a direção de Deus para saber se eu vou fazer aquilo. Porque a direção de Deus é em tudo na nossa vida. Amém. Tudo que formos fazer tem que ter uma direção. E não existe libertação sem confrontação. E não existe arrependimento sem quebrantamento. E tudo vai num processo. E quando a pessoa quer, ela vai. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Cris, mas aquela pessoa lá manifestou, vou citar um exemplo, manifestou um demônio. E daí, como que você faz? Bom, eu vou lá, eu oro, expulso e depois eu vou conversar com ela para saber se ela quer realmente ser liberta, porque daí nós vamos conversar, porque a própria palavra de Deus, ela é bem séria, ela fala assim, se você foi lá, expulsou um demônio, ele vai sair, mas ele vai andar por terras e ele vai voltar e vai ver como que está a casa. E se a casa estiver vazia, complica. Não é mais 1, é 7. E daí eu sempre falo, daí eu não vou estar ajudando essa pessoa. Vou causar um problema que lá na frente não é mais 1. Se está difícil com 1, imagine 7. Então, em tudo, a gente precisa ter discernimento. E isso, o intercessor, ele consegue discernir ambientes. Ninguém precisa falar nada para ela. Mas isso é só para os especiais. E eu não estou falando, gente, que você é especial. Não. Eu estou falando de intimidade com Deus. Amém. Quanto mais você busca, mais você tem de Deus. Porque às vezes as pessoas, elas têm medo de falar assim, eu não vou falar com o intercessor porque Deus vai revelar. Deus não é Deus que está revelando. Se ele quiser, ele pode fazer. Mas ele não sai contando a vida de
para As mim, pessoas para as pros outros. pessoas, para os outros, não. Ele mostra aquilo que é para ser mostrado, porque hoje a gente vê, ai, eu não vou conversar com pessoa porque, nossa, eu tô em pecado, daqui a pouco Deus vai estar falando para ela. Não, Deus, ele não é esse Deus, Deus é um Deus de amor, e ele vai deixar com que quando nós confrontamos, a própria pessoa vai acabar abrindo o coração. Sim. E você mesmo, diante daquilo lá, Deus vai te dando as armas. E ali vai haver cura, né? E vai haver cura. Houve uma certa feita que nós estávamos em uma tarde da bênção aqui, a gente estava orando e intercedendo por uma moça. E manifestou um espírito de morte. E daí, como que você faz? Dá vontade de sair correndo. E se você não tem discernimento, porque na hora você está buscando a direção de Deus. Daí Deus fala espírito de morte. E daí, como que você vai orar? E se você não está sensível? Quantas situações nós já tivemos, né? Quantas situações. E o Espírito Santo, ele vai... E tudo isso, muitas vezes, é quebrado lá na intercessão. Porque muitas vezes nós estamos orando e intercedendo aquilo que o pastor está ministrando, que o pastor está direcionando, sem a gente, porque nós não combinamos, mas o Espírito Santo já sabe o que vai ser ministrado. Então, o Espírito Santo nos leva a orar dentro daquele sentido. Isso é uma coisa que só quando você é intercessor, você vai sentir algo que é maravilhoso. É algo que você vai e você quer mais. Não é peso. Eu sempre falo, a própria palavra de Deus diz, lança sobre ele. Se está pesado, lança sobre o Senhor. Né, o seu fardo, porque o fardo dele é leve, né, Gracia? A gente vê assim, o fardo de Deus, ele é leve. Então não é um fardo, é um prazer. Por quê? Nós trabalhamos com Deus. Por que a gente não trabalha para Deus? Porque quando nós trabalhamos para Deus, a gente começa a fazer as coisas no automático. É que nem uma empresa. Eu tenho horário para entrar, eu tenho horário para sair. Agora, se eu trabalho com Deus, eu não tenho horário. A hora que Deus fala assim, Cris, está precisando. Então nós vamos orar. E nós vamos buscar. Deus, ele não desiste de ninguém. Glória a Deus, né? De ninguém. Então, respondendo a sua pergunta, Deus vai nos direcionar, pastor Wilson, quando é para a gente orar. E às vezes a pessoa está sofrendo por falta de conhecimento. Quando a gente lê, o meu povo é destruído por falta, não é outro povo, Deus está falando do povo dele. Então, se ele fala, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, então se nós buscarmos, nós vamos conhecer. Glória a Mas Deus. a gente precisa buscar. As pessoas não querem muito ser confrontadas hoje, né? Não. Nem pela palavra, né? E é o ser confrontado que cura, né, Glacinha? É o que muda a história, né? É. É o que muda a história da pessoa, da casa, da família, né? Da intimidade dela com Deus. O papo tá gostoso, mas chega ao fim. Mas eu quero, de coração, agradecer por terem aceitado o convite. Eu creio, assim, que o coração de muitas pessoas deve estar fervendo ali agora por intercessão. Muito bem, então, já que nós estamos aqui numa roda de intercessores, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti o Brasil, esse país que é tão abençoado, Senhor. Tudo que planta nesta terra floresce. Senhor, dá sabedoria aos líderes. Dá sabedoria, Senhor, para que possam fazer com que o povo não ande gemendo, para que o povo seja um pouco mais feliz. Nós sabemos, Deus, a Tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos declarar que Tu és o Deus dessa nação, Tu és o Deus desse país. Tudo que existe pertence ao Senhor e o Senhor tem o controle de todas as coisas. Vem, Deus, com a Tua provisão sobre esta nação, Pai. Meu Deus, alcança Brasília, alcança, Senhor, o estado do Paraná, alcança a nossa cidade, alcança os bairros desta cidade, Senhor. Eu sei que Tu tens todo o poder no céu e na terra, que Tu podes transformar todas e quaisquer situação. E te pedimos em favor desta nação, Pai. Essa nação pertence ao Senhor, e se ela pertence ao Senhor, Tu tens o controle sobre todas as coisas. Meu Deus, muitas pessoas estão padecendo, muitas pessoas estão sofrendo, Senhor. Muitas pessoas não estão tendo nem o que comer nas suas casas. Está faltando água, Senhor, em alguns estados. Meu Deus, que a Tua misericórdia venha alcançar agora os nossos irmãos, Pai. Em todo esse estado, em todos os estados desse país, alcança, Senhor, em nome de Jesus.
é a nossa oração nesta noite, intercedendo por essa nação, para a glória e louvor do teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós também te apresentamos as famílias, ó Deus. Senhor, o Senhor conhece cada lar, cada família, Pai. Senhor, que o Senhor esteja entrando com a tua providência, Pai. Que o Senhor esteja restaurando, Pai. Que o Senhor esteja trazendo cura sobre as famílias, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja movendo de uma forma sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe e conhece a necessidade dos lares. Sabemos, ó Deus, que a família é uma instituição sua, ó Deus. Por isso, nada e ninguém pode destruir aquilo, ó Deus, que o Senhor já levantou, ó Pai. Por isso, entra com tua providência, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que todas as brechas nos lares, ó Deus, que possam ser cobertas agora pelo teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, e aqueles, ó Deus, aqueles pais, aqueles filhos que se encontram, ó Deus, aflitos, angustiados, que o Senhor esteja alcançando agora e que a tua paz, ó Deus, venha pairar sobre cada lar, sobre cada família. Senhor, aquele pai que neste momento está chorando porque não teve algo para trazer para casa, os seus filhos estão chorando de fome. Senhor, mostra para ele, ó Deus, que o Senhor tem cuidado da família dele e da casa dele, que o Senhor esteja entrando com a tua providência e que as necessidades dele possam ser supridas agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paizinho santo, Paizinho querido, diante da tua presença, Senhor, nós apresentamos, Deus, cada vida, Senhor, que possa estar enfermas, Deus. Pai, eu não conheço, Senhor, nenhuma delas, mas neste momento, Senhor, eu te peço, visita, meu Deus, os hospitais, Senhor. Oh, Deus, neste momento, Senhor, possa ser que tem vidas, Senhor, já desenganadas, meu Deus, pela medicina, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, no Deus de milagres, Senhor. Nós cremos num Deus que ressuscita mortos, Senhor. E num Deus que pode restaurar essa saúde, meu Pai. Porque foi o Senhor mesmo, papaizinho, que criou este organismo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, visita, Senhor, neste momento. Cada vida, Senhor, que precisa de cura, Senhor. Independente, Senhor, da situação, Pai, que ela possa estar passando, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que para Ti, Senhor, não importa se é um câncer, meu Deus, ou se é uma dor de cabeça. O Senhor é poderoso, Deus, para trazer cura, Senhor. Pai, existe vida, Senhor, precisando de milagres urgentes, Pai, na área da saúde, Senhor. E o meu pedido nesta noite, Senhor, é que o Senhor venha visitar, Senhor, cada situação, Pai, que essas vidas possam estar enfrentando, Deus, trazendo a cura, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Cris, por ter participado desse podcast. Deus continue abençoando a sua vida, sua família, seu ministério. Amém. Obrigado, Glaci. Amém. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Amém. É isso aí, meus queridos. E o triplo C, não esqueça. Curte, comente e compartilhe. E se inscreva no canal, @JesusEuPodcast. E também não se esqueça que está chegando o dia do sorteio. Você que ainda não se inscreveu no nosso Instagram, @JesusEuPodcast, corre lá e se inscreve. Tem alguns brindes assim bem bacana, viu? Tem camiseta oficial do Londrina Esporte Clube, tem uma camiseta do podcast, tem uma gaita Fender, tem um violão zerinho na caixa, viu? Tem um headphone, ou seja, tem algumas coisas assim bem bacaninha, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês e até a próxima. Um beijo no coração.